noite, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa reunião aberta em parceria com os grandes parceiros da Receita Federal e FINEP. É um prazer recebê-los aqui no ambiente do ITI UFSCar, um programa aí da Universidade Federal de São Carlos. A proposta dessa reunião é justamente a gente está divulgando, né, o edital aí apresentado pela Receita Federal com financiamento da FINEP e outros parceiros. E já passo a palavra, então, aqui para a Fabiana Pereira, diretora de inovação da Receita Federal, para apresentar os nossos convidados, né? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ter um momento inicial aí de apresentação, tá, do edital, e posteriormente nós vamos ter um momento também para interagir com os nossos convidados. Fabiana, por favor. Muito obrigada, Rogério. Obrigada pelo espaço aqui, mais uma vez, mais uma parceria aí entre a Receita Federal e a Universidade Federal de São Carlos e agora com a FINEP também. Bom, hoje nós estamos aqui para falar, como o professor Rogério comentou, sobre um edital para escolhas de 10 startups para desenvolver soluções de IA. Esse edital é uma parceria da FINEP com o Ministério de Gestão e Inovação e a ENAP. O Calazans vai começar falando sobre o edital, em seguida o Jambeiro, o chefe do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Receita Federal, vai explicar qual é o desafio de IA da Receita. E aí vocês todos podem ficar absolutamente à vontade para fazer perguntas sobre o edital, para o Calazans, para fazer perguntas sobre o desafio de IA da Receita Federal para o Jambeiro. Calazans, fica à vontade. Obrigado, Fabiana. Agradeço a oportunidade à Universidade Federal de São Carlos, à Receita, né, de poder estar apresentando aqui o nosso edital tão esperado, né, essa segunda edição. Pessoal, eu acho que perguntas a gente pode fazer, o pessoal pode se manifestar durante a apresentação, para mim tanto faz, tá? Não tem problema nenhum se alguém quiser levantar a mão no meio eu só não consigo enxergar, né? Porque eu vou estar com a tela aí, se a Fabiana ou alguém puder trazer a questão sem problema, ou abrir o áudio da pessoa também não tem problema, tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, as linhas gerais do programa, depois a gente vai ter a apresentação do desafio especificamente. Se eu não souber alguma pergunta, porque eu sou da articulação institucional, eu falo de todos os editais, mas se tiver alguma coisa mais específica, eu já vou deixar o meu contato aqui no chat, tá? Que aí eu me comprometo a perguntar, ou então alguma coisa que vocês lembrem no final, às vezes acontece na hora de ir embora, no finalmente, esqueci de perguntar alguma coisa. Então já deixei o meu contato aí, e aí vocês podem ficar totalmente à vontade para entrar em contato comigo. Bom, então vamos lá, vamos compartilhar aqui a apresentação. A apresentação está na tela inteira, gente? Tá sim, Calazans? Tá ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui das soluções já para o poder público, segunda rodada, né? Qual é o grande objetivo dessa chamada, né, nessa segunda edição, né? É a gente apoiar o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial que são aplicações para problemas específicos de entidades do poder público federal. Então são os famosos desafios tecnológicos, né, gente? E o impacto que a gente espera, de fato, é o aumento da competitividade, da qualidade, da velocidade dos serviços prestados ao cidadão, que é o que todo mundo espera, né? Que o governo tenha, né, eficiência, tenha agilidade, tenha qualidade na prestação dos seus serviços. Bom, então a gente tem basicamente duas figuras, né? A gente tem a entidade pública, tá? Participante, no edital é definida como EPP, ela tem os desafios tecnológicos e ela vai apoiar o desenvolvimento desse projeto. Ela vai estar jogando junto ali com a startup, tá? Porque, afinal de contas, tem que haver toda uma integração aí entre os vencedores, né, do edital e a entidade pública que lançou o desafio. E as startups, elas têm que ter receita operacional bruta, né, no ano anterior, de até 16 milhões de reais, são as que são apoiadas para o desenvolvimento dos projetos.
além desse enquadramento aí do limite de faturamento, tem também outras condições de elegibilidade que nós vamos ver aqui durante essa apresentação. Bom, então vamos lá. Quais são as principais características, né, dessa chamada? Como eu coloquei, as startups que vão apresentar as soluções, elas têm que ter receita de até 16 milhões. Nós temos algumas entidades públicas aqui, né? O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, Ministério da Pesca e Aquicultura, a Receita Federal e a Previc. A Receita que hoje vai falar sobre o desafio dela. Então, cada uma dessas entidades públicas, elas têm um ou mais desafios colocados para as startups atenderem. Então, a gente está falando aí de 10 desafios tecnológicos, né? E quem vai vencer é um único projeto, tá? O melhor projeto para cada desafio tecnológico. A gente está falando aí de 36 milhões de reais disponibilizados para subvenção econômica, tá? Que é o dinheiro não reembolsável voltado para empresas. Em relação a outras características dos projetos, o prazo de execução pode ser de até 24 meses. O projeto ele tem uma razoável complexidade, então não existe, a gente não estabelece prazo mínimo de execução, mas aí também tem que entrar o bom senso, né, gente? Isso não é um projeto de inteligência artificial, não é um projeto de 6 meses, por exemplo. Então, a gente não estabeleceu para não amarrar, mas, obviamente, as empresas estão acostumadas, né? São empresas do setor e também vai haver um grau de complexidade nos desafios colocados. Bom, a gente tem uma série de anexos, gente. Se vocês forem lá na página do programa, a gente tem 9 anexos, sendo que 7 deles são essenciais para o entendimento e para a submissão da proposta. Tem outros 2 que são declarações, etc. e tal, mas a gente tem 7 anexos importantíssimos que vocês têm que ler com cuidado, tá? E no anexo 3, a gente tem as diretrizes gerais de TI, né? Os elementos que deverão ser observados pelas startups em relação às diretrizes de TIC, ambiente computacional, requisitos para a transferência do conhecimento e segurança da informação e privacidade. Bom, a gente tem uma tabela no edital onde a gente estabelece, né, o valor máximo para cada desafio tecnológico. Ou seja, aquele valor ali é o valor máximo que pode ser solicitado para resolver aquele desafio. Agora, a empresa consegue resolver com menos? Consegue, ótimo. Né? Se ela consegue atender o desafio que está ali colocado com menos recursos, que bom. Mas, de qualquer maneira, como nós já fizemos levantamentos de mercado, a gente tem os parâmetros de desenvolvimento, o valor mínimo de cada ali, valor mínimo solicitado para cada desafio tem que ser equivalente a 50% do valor máximo. Tá? Então, a gente não jogou um valor máximo enorme que você possa fazer um terço, um quarto, enfim. Então, é entre 50% e 100% do valor que está colocado ali. Contrapartida da startup, gente, ó, a FINEP foi uma mãe aí nesse edital, hein? Mínimo de 1%. Olha só, gente, 1%. Agora, a empresa, ela quer oferecer mais. Ótimo, não tem problema, tá? Isso aí não tem problema. Mas o mínimo é 1% em relação à subvenção. Muita gente pergunta mas é 1% de baixo para cima ou de cima para baixo? Quer dizer, é 1% do valor total do projeto ou é o valor solicitado vezes 1%? A resposta que eu vou dar é a seguinte: depende do edital. Vale o que está escrito. Né? Edital é que nem aquela coisa, vale o que está ali. Nesse edital está escrito, valor solicitado vezes 1%. É a contrapartida, é o que está ali no edital. Tá? Em relação a número de propostas, cada empresa proponente ou coexecutora, porque o edital admite também que haja empresa coexecutora, tá? Ou seja, quem é a coexecutora? Você tem um executor que é o principal responsável pelo projeto, pelo desenvolvimento e, eventualmente, vai agregar alguma coexecutora que possa colaborar.
tá? Então, cada empresa proponente ou coexecutora pode enviar até 2 propostas em desafios diferentes. Agora, não pode levar 2 propostas, não pode ganhar 2 propostas, tá? Em caso de aprovação, vamos supor que você apresente uma proposta para o desafio da Receita, que está hoje aqui, que vai ser colocado, e outra para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Você ganhou as 2, você só vai poder ter um deles contratado. E aí o edital estabelece alguns critérios dessa decisão, né? Essa decisão ela vai ser da seguinte forma: se você não tiver tiver apenas um projeto dessa empresa que foi aprovado, né, teve a nota boa ali e tal, e não teve, vamos dizer assim, e nas outras você tem mais opções, então vai ser naquela que só teve uma única proposta, tá? Mas se eu tiver várias boas propostas ranqueadas em vários desafios, então se você teve 2 projetos aprovados, aquele que você teve a melhor nota vai ser escolhido. Então, o primeiro critério é, se não houver outras propostas, aí você vai ter a proposta aprovada, aquela em que você é o único, né, que está colocado ali para ganhar, ou então a proposta que teve a melhor nota das 2 que você teve aprovado. Bom, questão da propriedade intelectual, tá? Muita gente pergunta, mas a propriedade intelectual é da startup ou da entidade pública participante, né? O que acontece, gente? A propriedade intelectual, ela fica com a startup, mas vai ser concedido direito de uso da tecnologia desenvolvida para a entidade pública sem custos e por tempo indeterminado. O edital, ele prevê, né? O edital ele prevê que se entregue nessa base tecnológica para a entidade. A entidade ela pode realizar ajustes e atualizações na solução futuramente, né? E aí tem muita gente que pergunta, obviamente ela fazendo isso por conta própria, não vai haver ônus para a startup que desenvolveu a solução, tá? Sem ônus para a beneficiária. Aí tem muita gente que pergunta, mas será que a entidade vai de fato receber a solução, atualizá-la, evoluir com ela, etc. e tal? Não seria melhor que houvesse um contrato ao final do desenvolvimento? Gente, o que acontece é o seguinte: a gente está falando de governo, soluções para o governo, então muitas entidades têm as suas políticas próprias, então nós colocamos no edital como que é o padrão que a gente está esperando que ocorra. Mas vamos supor que, desenvolvida a solução, uma entidade pública chegue e diga o seguinte: olha, eu não vou fazer atualização por minha conta, eu não vou fazer evolução por minha conta, eu quero contratar a solução de você e pagar por isso. Ótimo, não tem problema nenhum. A FINEP não vai intervir nesse sentido, tá? Então, isso é importante compreender, que a gente coloca essa determinação em função de necessidades específicas do poder público. Agora, dependendo da instituição ou do órgão, pode ser que ao final ele não queira a disponibilização, né, da plataforma tecnológica, e sim contratar a startup. Isso vai ser um acordo entre as partes, mas existe a obrigação prevista da startup disponibilizar toda a solução aberta para que ela possa ser evoluída e ela possa ser atualizada, né, pela instituição. Bom, em relação à execução, os projetos eles devem estar entre os TRLs 3 a 8. Você tem um anexo dizendo o que são cada um desses estágios, tá? Então, você tem aí o nível de desenvolvimento dos projetos. Na verdade, a entrega tem que estar no TRL 8, ou seja, você tem que entregar o sistema qualificado e finalizado, tá? Por outro lado, a sua plataforma tecnológica também, que a startup de A já possui, ela também não pode estar, né, com um TRL inferior ao 3, né? Ela já tem que ter alguma coisa ali,
tá? Então, como é que funciona o desenvolvimento desse projeto? A gente tem uma prova de conceito que é o primeiro passo, né? Essa prova de conceito, ela pode utilizar até 15% do orçamento do seu projeto, tá? Então, vamos supor, né, que o seu projeto seja um projeto de 2 milhões, né? E aí você pode utilizar até 300 mil reais para você desenvolver uma prova de conceito. Essa POC, ela vai verificar se a solução é factível para o desafio tecnológico e, obviamente, ela vai ter que ser aprovada ali pela EPP, que vai validar essa POC, né? Validando a POC, você vai ter a continuidade no desenvolvimento. E a última etapa, conforme a gente colocou, é a transferência de conhecimento total ali para operacionalização e manutenção da plataforma desenvolvida pela EPP, né? Os requisitos para a transferência também estão no anexo, né? O item 3 do anexo 3. E só lembrando, tá? As startups beneficiárias têm que disponibilizar o cenário mais comum deve ser a EPP querer toda a solução aberta. Então, a startup disponibiliza códigos-fontes, scripts, manuais do usuário, ou seja, absolutamente tudo para que essa solução ela possa ter continuidade futura. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, tá, gente? Inclusive porque hoje a gente tem um desafio específico e a gente também vai ter, entre os dias 12 e 15, agora, né, na semana que vem, vários webinars específicos dos desafios, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nos desafios do Hospital das Clínicas, do ITI, do MAPA, da Previc, da Receita, do Ministério da Pesca, enfim, a gente tem desafios de vários tipos de tecnologias diferentes. Então, por exemplo, a gente tem desafios que trabalham com imagem. Tal das Clínicas de Porto Alegre, né? Ele quer ele quer o desenvolvimento de uma solução para que priorize o atendimento dos raios-x de tórax, que são os mais comuns, para que os casos críticos sejam atendidos, né? Os casos mais graves sejam atendidos primeiro. Então, ele quer automatizar um processo que antes você pegava o raio-x, levava para o médico que ia determinar a urgência ou não. E isso, sendo feito por IA, você ganha um tempo essencial ali para o paciente. Você tem desafios, por exemplo, que trabalham com bases estatísticas grandes e bases preditivas, né? Então, por exemplo, quando você fala de operações de investimentos de fundos de pensão, né? Calazans, Quando a gente tem também Calazans, desafio eu vou que a gente... te, eu vou te interromper, que você disse que a gente poderia, né? Se surgisse uma pergunta aqui. O Carlos Roberto está pedindo para você explicar um pouco mais sobre a contrapartida. O que seria? Tá. Então vamos lá, gente. A contrapartida, tá? A contrapartida é um valor financeiro, tá? Que a empresa ela deposita na conta do projeto e nesse caso é um valor muito pequeno, é um valor de 1%, tá? Então, se a gente está falando aí, por exemplo, de um projeto, vou usar o mesmo exemplo de 2 milhões para ficar fácil calcular. Então, a gente está falando 2 milhões, 200 mil, 20 mil reais. Tá? Então, é um valor que ele é depositado, tá? Para cobrir despesas dentro do âmbito do projeto. Essa chamada é uma chamada que a gente tem com um dos menores valores de contrapartida existente dentro dos editais que normalmente a gente faz. Tá? Geralmente, para pequenas empresas, fica entre 3% e 5% do valor do projeto. Então, lembrando que essa contrapartida, ela conforme está no edital, ela é de 1% vezes o valor solicitado. Então, se você solicitou 2 milhões, é 1% de 2 milhões. Solicitou 2,5, é 1% de 2,5. Tá? E esse valor ele vai ser aplicado
né, em despesas do próprio projeto. E essas despesas, inclusive, muitas delas, ou talvez a grande parte, ou talvez a maioria delas, dependendo, né, da estrutura do projeto e da startup, remunera a própria equipe da startup. Então, é um valor que você, teoricamente, já poderia ter aquilo como despesa sua, né? Então, é uma contrapartida que a gente vê que realmente não onera a startup. Não sei se eu consegui passar toda. Ele agradeceu a resposta, Calazans. Tá legal. Então, voltando aqui, gente, não vou entrar no detalhe dos desafios, tá? A ideia, aí a gente tem desafios, por exemplo, de IA, falei de imagem, falei de preditivo e estatístico, e tem, por exemplo, linguagem natural, chatbot, tá? Aqui, né, para o Observatório da Agropecuária Brasileira. Quer dizer, são tecnologias bem distintas, né? Desafios bem distintos. Aqui a gente tem o do Hospital das Clínicas, que eu já comentei, né? Quer dizer, como é que hoje acontece? Você tira o raio-x, tem uma fila, aí o médico vai, analisa, dá um laudo, aí você tem que. Você é priorizado na fila, e com a inteligência artificial, essa priorização ela seria automática, né? Ou seja, isso já seria feito de uma forma automatizada, o que agilizaria bastante, tá, a definição dessas urgências. Da receita, obviamente, eu não vou falar aqui, porque vai ser falado na sequência, tá? E falando em relação aos itens financiáveis, gente, a gente tem que pensar o seguinte: projeto de subvenção, o cerne da aplicação dos recursos é P&D, pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, pagamento de pessoal, tem um anexo com todos os valores. Por favor, vejam no anexo 7 os Calazans, tem valores mais uma limites. pergunta aqui a respeito da contrapartida. O Marcelo está perguntando qual é o momento que deve ser feita essa contrapartida? Então, na verdade, é aberta uma conta para o projeto, né? É aberta uma conta para o projeto. Quando a contrapartida é muito grande, por exemplo, a gente tem editais que aceitam grandes empresas. E aí tem contrapartida de até 100%, tá? E aí o que a empresa geralmente faz? Ela vai chegar e dividir essa contrapartida conforme os próprios desembolsos do projeto, né? Porque aí, se ela tiver recebendo lá vamos lá, 500 mil, 1 milhão, aí ela coloca mais 1 milhão de contrapartida. Agora, nesse caso aqui, gente, é tão pequenininha a contrapartida que a sugestão que eu falei a você é o seguinte: olha, recebeu o primeiro desembolso, a contrapartida chega junto. Você assinou o contrato, a conta está aberta, coloca a contrapartida. Você já se livra, por exemplo, e ela está dentro ali do seu plano de custos, né? Então, por exemplo, uma parte do teu pagamento de pessoal você pode utilizar, né, com o valor da contrapartida. Respondido, Marcelo? Bom, acho Pode que a gente continuar? pode seguir qualquer coisa, o Marcelo Bom, disse que sim. anexo 7, Obrigada. valores limites de pagamento de pessoal. Gente, por favor, dá uma olhada lá. Não apresente de qualquer maneira a proposta. Olha quanto é que um mestre, um doutor, um técnico, dependendo da experiência, da formação, quanto que ele pode ter, a hora dele pode ser cobrada. Tem uns valores limites lá, tá? Serviços de terceiros, diárias, diárias e despesas com locomoção também estão no anexo 7 com os limites. Material de consumo, equipamentos e material permanente e obras e instalações. Bom, geralmente, isso não é uma característica específica dessa chamada, né? Geralmente, quase todos os programas da FINEP, eles trabalham com uma fase de habilitação e uma análise de mérito. Se você passar na fase de habilitação, você vai ter um mérito analisado. Agora, se você não passar na fase de habilitação, você não vai ter o mérito analisado. Então, por isso que tem que ter muita, muita atenção, tá? Para tudo que está sendo solicitado em relação a limites, a valores que você. Vamos supor, você tem um valor lá, limite da proposta.
o desafio XPTO da entidade pública tal é até 4 milhões, 3 milhões de reais. Aí você vai apresenta a sua proposta com 6 milhões de reais. Você não vai ser habilitado, tá? Você não vai ser habilitado. Ah, você não conseguiu demonstrar que você tem experiência, né? Você não tem nem o que é exigido como o atestado de capacitação técnica ou o contrato, né? Então você também não é habilitado. Aí você sendo habilitado, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui já sabendo o que tem que fazer para ser habilitado e tal, você vai para a análise de mérito, onde a gente analisa os aspectos técnicos das propostas e todas as propostas que não forem eliminadas, no caso, eliminadas por nota, né, gente? Elas estão com nota ruim, tem notas mínimas, né? Então, todas as propostas não eliminadas, elas são ranqueadas para cada um dos desafios. E a proposta mais bem avaliada, ela é apoiada. É uma proposta apoiada por desafio. Vou falar aqui da elegibilidade das instituições participantes. Tá? O porte a gente já definiu ali, até 16 milhões de reais ano, né, no ano anterior. Data do registro em junta comercial até 31 de 12 de 2021, ou seja, a gente quer empresa com alguma experiência, tá? Não pode ser uma empresa que abriu ontem, né? Ela ter no máximo 10 anos de inscrição no CNPJ, a gente seguindo o marco legal das startups, objeto social compatível. Ah, mas a minha empresa ela não é uma empresa de desenvolvimento de software, é uma empresa que não tem nada a ver. Você não tem objeto social compatível. Você não é elegível. E a experiência prévia em projetos de IA, verificar o anexo 5, tá? Então, como eu falei, você tem um anexo 5, que ele coloca ali o modelo de um certificado de um atestado de capacitação técnica, mas o edital também prevê um contrato. Se você tem um contrato com uma entidade, com uma empresa grande, etc. e tal, e também isso substitui, no caso, esse documento do anexo 5. E aí a gente vai na habilitação também olhar os valores solicitados, contrapartida mínima, prazo de execução tem que estar dentro do limite de 24 meses, né? Número de propostas em que participam proponente e co-executor é até 2. Ah, mas eu me inscrevi em 3. Gente, vai ser eliminado, tá? Proposta aderente ao objetivo da chamada e ao desafio. Às vezes a proposta em si é bem escrita, mas ela não cabe naquele desafio, não resolve. Então, ela seria avaliada se ela fosse uma subvenção aberta, que não tivesse uma demanda, mas, enfim, ela tem que estar enquadrada. Tá? E envio das propostas e dos anexos no prazo estabelecido. Bom, esses aqui são os critérios de seleção. A gente tem as notas, né? Aí vocês reparem o seguinte: ali embaixo está escrito a nota inferior a 3 nos itens 1, 2, 3, 4, grau de inovação, experiência, né? Potencial de incorporação da solução e risco tecnológico. Nesses 4 primeiros aí, se tiver nota inferior a 3, a proposta está eliminada. Tá? Então, ela foi para o mérito, mas no mérito ela acabou sendo eliminada por nota e ela não será ranqueada. Tá? Bom, cronograma, gente. A André, data final para o recebimento das propostas é 28 de 9, né? Ou seja, a gente tem André, aí 20 e pouco. Desculpe, vamos lá. dá para voltar para o slide anterior? Eu fiquei com a dúvida. Tem aqui nesse item de risco tecnológico, nota de 0 a 5. Isso quer dizer que o risco é maior ou que é menor quando a nota... É maior, porque a subvenção econômica ela é caracterizada pelo risco tecnológico, né? Ou Certo. seja, se a solução ela é uma solução de prateleira, ela é uma solução fácil, ela não é objeto de subvenção. É claro que a FINEP ela quer projetos com risco, mas que a startup mostre que ela tem capacidade de mitigar esses riscos pela sua experiência, pela sua equipe, pelo seu conhecimento. Mas projeto sem risco tecnológico não é projeto para subvenção econômica. A subvenção Bom, econômica ela pressupõe
risco tecnológico. Foi muito boa a sua pergunta, né, Jorge? Porque muita empresa fala assim, não, meu projeto não tem risco nenhum. Ele não tem nenhum risco ele é tranquilo, né? Ele é tranquilo, então não é um projeto para subvenção. Tá certo. Bom, a gente vai trabalhar aí até o dia 28/9, tá? Para receber as propostas. Resultado preliminar, um mês depois, tá? Depois a gente tem o resultado final, porque a gente tem que abrir um prazo, né, para recursos. Depois a gente tem a avaliação de mérito e o resultado final no iniciozinho de 2024. Gente, essa parte aqui eu vou pular, porque agora é só uma parte mais burocrática para deixar o tempo aí para a Receita falar do desafio, né? A chamada pública 718 FINEP. Você localiza. Se você colocar no Google Soluções de IA Poder Público FINEP, também vai cair na página do programa. Na página do programa está lá o edital, todos os anexos que você tem que olhar com carinho, né? Que eu falei, são 9 anexos, 7 deles têm informações super estratégicas, e a gente tem o FAP, que é o link para o FAP, que é o formulário de apresentação de propostas. Tá? Aqui, basicamente, é autoexplicativo. Quem não tem cadastro na FINEP, faz ali, novo registro, vai receber um e-mail, vai confirmar, não tem mistério aí, tá, gente? Então, basicamente, iniciar uma inscrição nova. Além do e-mail meu que eu disponibilizei no chat, vocês também podem utilizar o e-mail da Diretoria de Inovação. Então, é Dream com N no final, né? Não é com M, dream@finep.gov.br. É isso que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer ainda. Eu vou deixar o tempo para os colegas aí do desafio apresentarem. Calazans, antes de passar para o Jambeiro, tem uma pergunta do Marcelo. Por gentileza, poderia falar mais sobre o objeto do contrato social da empresa que seja aderente? Então, é porque a gente acaba tendo, tá? A gente acaba tendo alguns quinais, alguns contratos sociais que não têm absolutamente nada a ver com a proposta do programa no qual a empresa está se inscrevendo. Se você tem entre as suas atividades desenvolvimento de software, né, você é uma empresa que ela está ali explicitamente como uma empresa que se posiciona, né, perante as instâncias legais como uma desenvolvedora de software. Agora, se no teu contrato social está dizendo que você é um revendedor e implantador de software, né? O que tem milhares de empresas que fazem isso, né? Você pega uma empresa que implanta um RP de uma empresa líder, né? Então é uma integradora, vamos dizer assim, né? Ela não se ela tiver ali na definição dela apenas como revenda, ela não está atendendo o objetivo, tá? Ela pode ter como desenvolvimento, por exemplo, só tem desenvolvimento de hardware, eu não tenho desenvolvimento de software na minha. Então, essas coisas são importantes, tá? A empresa, isso é para evitar que você tenha propostas que a gente veja que são oportunistas. A empresa não atua na área. Ela não atua na área, mas ela viu que tem um edital, eu vou entrar, vou tentar aqui me aproximar de empresas que são do setor, etc. e tal, mas de fato elas não são do segmento. Perfeito, Calazans. Muito obrigada. Jambeiro, é com você. Olá, pessoal. Obrigado, Calazans. Achei sua apresentação muito útil, muito direta. Vou tentar fazer a mesma coisa agora. Eu vou compartilhar minha tela. Opa. Tela inteira? Pronto. Estão enxergando? Eu acho que você compartilhou. Aí, agora sim. Agora sim, né?
Sim. Bom, então, Carlos já explicou o contexto, a Receita é um dos participantes desse programa de desafios para startups. E o nosso desafio é de melhorar a detecção de erros de classificação fiscal de mercadorias importadas e quantidade de mercadorias usando imagens de raio-x de containers. Já vão ver exatamente o que é isso. Bom, toda mercadoria é enquadrada em uma tabela que se chama Nomenclatura Comum do Mercosul. É nessa tabela que estão as alíquotas dos impostos. É nessa tabela que estão as exigências administrativas. Então, para importar uma certa mercadoria, pode ser preciso liberação do Ministério da Agricultura, do Ministério do Exército, do Ministério da Saúde e algumas outras entidades. Isso significa que se o código do ICM estiver errado, o país perde muita coisa. Tanto as alíquotas caem quanto as exigências administrativas, já que tudo é feito com base nesse código. Já existe uma inteligência artificial que lida com isso. Vai aparecer no próximo slide. E essa inteligência artificial, ela detecta vários tipos de erro. O principal deles já é o de erro no código da NCM. Existem alguns outros erros que são ligados a isso. Então, você pode ter uma redução do imposto sob certas condições, um acordo tarifário. Você pode ter uma isenção, uma suspensão. Tudo isso é vinculado ao código. Então, esse desafio aqui está focado apenas no código. Esse código impacta todos aqueles impostos que estão ali, o imposto de exportação, o imposto de produtos industrializados, o PIS, o COFINS. Existem também as alíquotas especiais de antidumping e de direitos compensatórios que podem ser estabelecidos contra outros países depois de alguma disputa aí no cenário internacional e, de um jeito ou de outro, tudo depende do código. Então, aqui já expliquei por que o código é tão importante. E hoje já existe um sistema que chama Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina, SISAM. Ele analisa o histórico de declarações de importação. Então, hoje nós temos lá provavelmente umas 12 milhões de declarações de importação na base. Isso dá uns 180, 200 milhões de itens importados que estão na base. Uma parte desses itens foram conferidos por fiscais, outros não foram. E de um jeito ou de outro o CISAM aprende, porque se ele tiver sido conferido por um fiscal, o CISAM vai ter uma maneira de aprender diretamente onde tem erro, onde não tem. E se não tiver sido conferido, ele ainda assim vai aprender quais são os padrões para perceber quando alguém está se desviando daquele padrão e aquilo vai suscitar uma suspeita. Então, todos os dados que o CISAM analisa vêm do Siscomex, que é o Sistema Integrado do Comércio Exterior brasileiro, que existe desde 1997. As declarações de importação desde 1997 são feitas eletronicamente, então não é nada em papel. Tem todo uma estrutura a declaração de importação. As pessoas preenchem aquela declaração. Ela pode ser selecionada para um canal de conferência, que são os canais amarelo e vermelho, ou ela pode ser liberada automaticamente, que é o que se chama de canal verde. Se ela for selecionada para a conferência, ela só vai ser liberada quando ela tiver sido corrigida de acordo com o que o fiscal que estiver analisando a declaração exigir. Então, a gente fica sabendo quando tinha um erro, porque existe uma segunda versão da declaração onde as coisas foram corrigidas. Então, comparando a última versão com a primeira, o CISAM sabe exatamente onde estavam os erros e ele pode aplicar o aprendizado de máquina ali. Então, os dados que vêm dos comércios para o CISAM são o importador, a atividade econômica do importador, o fornecedor, o fabricante, os códigos que foram declarados, as correções dos fiscais,
as descrições de mercadorias em linguagem natural, país de origem, país de aquisição, país de procedência, valores, quantidades, os despachantes aduaneiros entram também, e mais alguns dados extras. Esses dados não vão ser passados para a startup que vai trabalhar nesse desafio, porque esses dados todos são dados sigilosos. Eles não vão ser passados nem mesmo de maneira anonimizada. O desafio só foi aprovado assim. Mas não vai ter problema, porque a gente vai ver exatamente como é que a startup vai conseguir trabalhar. Para que se entenda um pouco mais sobre o sistema que já existe, visto que o sistema novo vai se encaixar com esse sistema, ele recebe todos esses dados, ele calcula a probabilidade de cada tipo de erro, existem 30 tipos, o principal é o de erro na NCM, ele calcula expectativa de retorno, então ele sabendo quais são as diferenças de imposto possíveis e também atribuindo um valor para cada exigência administrativa que não for cumprida, ele chega num valor em reais para cada verificação possível. E ele também gera explicações em linguagem natural para as probabilidades que ele calculou. Então, ele gera essa planilha colorida, o fiscal olha para ela, ele vê o que é mais importante pelas cores, e se ele passa o mouse em uma célula dessa tabela, aparece uma explicação. Aqui tem uma delas, dizendo aí que um tungstênio, algo que foi descrito como tungstênio em pó, foi declarado como se fosse óxido de tungstênio, quando existe uma posição específica para pó. Isso é o que o Cidan disse, e ele sugeriu aí classificações alternativas. Isso que está em forma de árvore aqui são os códigos alternativos. Então, os códigos eles têm uma certa estrutura, e quem for trabalhar no desafio vai acabar lidando com essa estrutura também. Então, a gente tem aqui um capítulo, ele está falando do capítulo 81, que é o capítulo de outros metais comuns, que não foi o capítulo declarado. O capítulo declarado é um capítulo de alguma coisa química lá, porque era um óxido. Mas ele está sugerindo o capítulo 81, que é de metais, dentro desse a posição 8101, que é a posição de tungstênio, e dentro do tungstênio um subitem, que é o subitem de pós de tungstênio, que corresponde, nesse caso, exatamente ao que tinha sido descrito. Note que a descrição ela podia estar errada também. O CISAM leva em conta a possibilidade da descrição estar errada, ele não acredita piamente nela. Porém, quando a descrição está errada, o desempenho do CISAM é significativamente inferior ao de quando a descrição está certa, porque a descrição ajuda muito. Nesse desafio, nós vamos usar a imagem raio-x que não está sujeita a mentiras. Então, significa muito para nós usar a imagem raio-x, porque o CISAM se baseia em tudo que está na declaração. Ele fica procurando incoerências. Mas a declaração ela pode ser totalmente falsa. Tudo que está ali pode ser falso. E a imagem não tem como ser falsa. Então, para nós, é um grande acréscimo ter a imagem tratada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de imagem. Então, a gente vê aqui, a gente tem uma imagem como essa aqui, de uma carga granel. Normalmente, a gente vê muita coisa preta, simplesmente. Não dá para analisar essa parte, mas a borda da carga, ela sempre tem mais informação. Por causa do ângulo do raio-x, ele acaba pegando só uma quantidade menor de mercadoria. Isso acaba revelando uma textura, e essa textura, muitas vezes, é suficiente para a gente saber o que tem dentro. Por que a gente sabe? Por causa da análise que já foi feita antes. Então, muitas vezes o CISAM pensa, olha, pelo histórico, por tudo que já aconteceu no passado, ou a mercadoria é realmente aquela que foi declarada, ou então é uma dessas duas, que são as que costumam se confundir com aquela que foi declarada. Eles costumam mentir, porque tem uma alíquota menor, ou para fugir de alguma declaração. Então, você já tem um escopo muito menor de códigos possíveis. Então, olhando para essa borda, pode ser muito bem que o X-Class, que é esse novo sistema que vai ser construído a partir do desafio, consiga dizer qual é a declaração certa.
A gente tem aqui um outro caso que, eu não sei se isso aqui é pneu. Pneu é uma importação comum, mas a gente vê os padrões aqui de maneira mais clara, né? Tem uma pilha de, de mercadorias que se repetem. Esse é um caso que também vai existir. E aqui tem uma outra parte diferente. Se vocês olharem aqui, ó, não tem só isso aqui no container, tem uma outra mercadoria em quantidade menor. Pode ser que isso esteja declarado também, pode ser que isso seja uma coisa escondida no container, algo que não deveria estar lá e que a gente também quer perceber que existe uma segunda NCM que não foi declarada. As quantidades também são bastante importantes. Às vezes acontece do pessoal declarar duas NCMs, só que tem uma que é mais barata que a outra, então eles dizem que está cheio da mais barata e tem um pouco da mais cara, quando na verdade é o contrário, porque assim eles pagam menos imposto. O CISAM não tem como ver isso diretamente, mas na imagem AUX dá para ver, então a gente espera que o X-Class esclareça esse caso. E a gente também tem casos em que existem várias NCMs no mesmo container. Então a gente tem aqui um container, essa é uma imagem que eu considero bastante bonita, porque é um container organizado. Tem imagens de container muito piores do que isso aqui, porque as coisas estão emboladas dentro dele. Mas aqui dá para ver que tem vários tipos de mercadoria diferentes no mesmo container, e qualquer uma dessas mercadorias pode estar ou com o código errado ou com a quantidade errada. E é claro que para análise de raio-x, a análise do código está muito vinculada à análise da quantidade, porque lá para a declaração, até que não. Tem um item, aquele item foi declarado, pode ser que o código esteja certo e a quantidade é um campo à parte. Um pode estar certo e o outro errado. Mas aqui na imagem, sem levar em conta a quantidade, fica difícil analisar qual é o código também, porque você não tem a separação do que é um item do que é o outro item. E na hora de separar, claro que a quantidade vai fazer diferença. Então, como é que vai ficar quando a gente tiver o X-Class? As imagens vão chegar até o X-Class a partir de um sistema que a gente tem que chamar Agna, de uma API que a gente chama de API REST-Simples. Hoje em dia, todos os depósitos alfandegados do Brasil são obrigados a transmitir as imagens de seus scanners para a Receita Federal. Não é tudo que é escaneado, mas muita coisa é escaneada. Essas imagens, elas hoje são unidas em um sistema que chama Agna. Esse sistema já tem uma inteligência artificial, que é focada em drogas e armas, não é focada em classificação fiscal. Então, o desafio é uma coisa diferente do que o Agna faz, mas o Agna ele já separa a imagem do container do resto da imagem, porque o caminhão também aparece ali. Ele diferencia um container vazio do container que não é vazio, ele procura por drogas e ele procura por armas. Isso é um problema separado, não é o que a gente vai tratar aqui, mas é interessante ter em mente de que isso existe. Bom, então o CISAM vai continuar recebendo as mesmas informações, dele vão sair probabilidades, mas em vez dessas probabilidades já resultarem aqui nessa tela que vai para o usuário, essas probabilidades vão para o X-Class. O X-Class vai juntar isso com as imagens, ele vai gerar probabilidades melhoradas. Isso vai voltar para o CISAM, e o CISAM, usando as probabilidades melhoradas, ele vai calcular novas expectativas de retorno, vai gerar novas explicações, possivelmente colocando aqui o comentário de que a imagem indicou mais isso, a imagem indicou mais aquilo. E o usuário vai receber as conclusões do X-Class na tela em que ele já está acostumado. Então, não vai ter aqui uma mudança cultural, não espera ter resistência nenhuma ao uso dessa inteligência artificial, porque, na verdade, os usuários já usam uma inteligência, já assim mesmo que eles trabalham, eles vão continuar fazendo isso. Então, essencialmente, o que a gente espera é que as probabilidades fiquem melhores.
Então, a gente vai medir o desempenho do CISAM sozinho, em cima dos dados que foram escolhidos para formar nosso conjunto de testes. A gente vai medir o desempenho considerando a influência do X-Class e a gente espera que esse desempenho seja melhor. Geralmente, o que nós usamos são curvas de recuperação. Isso não está na apresentação, mas pode ser que eu mostre uma curva dessa. Então, isso aqui são as entidades envolvidas. Calazan já falou sobre tudo isso, então não vou me ater aqui. E isso aqui é uma motivação para que se participe desse desafio. Então, o que vai acontecer? A FINEP vai fornecer a subvenção, que vai chegar na startup, a Receita Federal vai fornecer milhões de imagens. Então, a gente não tem imagem para tudo aquilo que eu disse que tinha no CISAM, mas a gente já tem acumulado 6 milhões de imagens. E isso deve haver aí mais ou menos umas 3 milhões que são de importação, porque a gente vai se focar em importação. E a gente vai continuar acumulando, porque agora que a API assim está ativa, todos os recintos são obrigados a enviar. Isso aqui só deve crescer. Vocês vão produzir aqui o sistema e vocês têm a possibilidade de vender o sistema para o mundo inteiro, porque nós participamos de reuniões de órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Aduanas, e nós sabemos que os países todos estão interessados em inspeção não invasiva. Se vai ser possível vender para eles ou não, não tenho como afirmar, mas eu sei que eles estão interessados, não tem alguma solução consolidada que esteja dominando esse cenário. Então, há espaço para que chegue um novo player nesse contexto, e se a solução for boa, ele consiga vender para outros países, porque do mesmo jeito que o Brasil quer isso, eles também querem. Então, isso aqui são algumas das organizações internacionais que atualmente têm falado muito em então, Organização Mundial de Aduanas, Organização Mundial do Comércio, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, o Fundo Monetário Internacional, todo mundo está falando de todo mundo quer soluções de E essas entidades aqui... Jambeiro, tem uma pergunta aqui do Lineker Silva. Boa noite. Certo. Como ou onde seriam armazenados os dados? Seria em alguma solução em nuvem? Sim. Os dados... Isso é uma coisa que vai ser obrigatória para esse desafio, que a startup contrate um ambiente de nuvem, dentro dos ambientes de nuvem que a Receita vai indicar, porque a Receita Federal vai ela mesma transferir os dados para esse ambiente e ela vai fazer uma configuração de segurança nesse ambiente. Por quê? Porque, embora esses dados não sejam identificados, eles não podem ser retirados dali. Então, a startup não vai poder baixar os dados para seu próprio ambiente e, claro, não vai poder dar acesso a mais ninguém. Então, a startup tem a responsabilidade de não deixar que os dados vazem, mas, além disso, a própria Receita Federal fará configurações de segurança no ambiente. Então, quando o ambiente estiver contratado, vai ser a startup que vai definir o que ela precisa contratar para fazer isso, mas alguma coisa ela vai ter que contratar. Aí a Receita vai copiar os dados para esse ambiente e a startup vai trabalhar ali. Jambeiro, mais uma pergunta. A classificação fiscal fica em alguma etiqueta no container ou apenas na declaração de importação? Apenas na declaração de importação. No container não tem nada. O container, note que, mesmo que tivesse uma etiqueta com a declaração de importação, você não ia conseguir enxergar a etiqueta, né? Porque as imagens são assim. Só quando alguém abrisse o container que ele ia ver que ali dentro tem uma etiqueta. Mas não existe etiqueta nenhuma com classificação fiscal, não. Em algum caso especial, nada impede que alguém tenha colado a etiqueta ali, mas isso não é o normal. Tá, joia, obrigada. Pronto. Era isso que eu queria mostrar.
Estou aberto para mais perguntas. Muito obrigada, Jambeiro. Pessoal que está aqui com a gente, tem mais, tem mais uma pergunta aqui do Carlos. Quantos usuários devem usar o produto 24/7? Olha, os usuários, veja só, ninguém usa 24/7, mas os usuários, eles devem ser, acho que umas 500 pessoas que ficam na Receita usando isso. Eles já usam aquela tela ali de um sistema que chama Anitta, já é naquela tela que aparece o resultado do Cisan e ali aparecerá o resultado do X-Class. Isso é mais ou menos isso, talvez umas 400 pessoas usando. Elas. E isso não afeta tanto, porque a, a análise ela não acontece na hora em que a pessoa está usando. Ela acontece na hora em que a declaração de importação é registrada. Então, a coisa vai acontecer assim. O container vai ser escaneado, a API Assync vai enviar o container. A declaração de importação ainda não foi registrada nesse momento. Porque na hora em que a carga está sendo retirada do navio, isso é o mais comum. É assim que acontece no Porto de Santos, que é o maior do Brasil. Na hora que a carga desce do navio, ela já passa pelo scanner. Então, essa imagem já é enviada pela API Assync para a Receita Federal. E ela fica no banco de dados do Agna. A declaração de importação ainda não foi registrada. Aí o container vai lá, é empilhado junto com os outros ali no depósito, e alguém registra a declaração de importação. Quando a declaração de importação é registrada, a inteligência artificial já pode fazer a análise dela. E o CISAM já fez isso. O Siscomex remete a informação para o CISAM. Tem mais ou menos aí por dia umas 10 mil declarações de importação. Mais ou menos isso. E aí essas declarações chegam para o CISAM, o CISAM vai analisar e vai passar a informação para o X-Class. E o X-Class já vai receber as probabilidades vindas do CISAM e mais a imagem. Então, o que ele tem que fazer é dar conta desse fluxo. Então, ele vai estar recebendo ali, se são 10 mil declarações, deve ser nada muito diferente disso em termos de número de containers que vão ter que ser analisados. Porque existem declarações que têm mais de um container. Deve ser talvez uns 15 mil containers de imagens que têm que ser analisadas por dia. Então, é algo que eu acho que é viável. Na hora em que o usuário for olhar o relatório, a informação já vai ter sido transmitida de volta para o CISAM já vai ter mandado para a Anitta e o relatório já está disponível para o usuário. Então, não importa muito para quem estiver fazendo a solução de A, quantos usuários usam ao mesmo tempo. Tá, joia. Obrigada, Jambeiro. Se você puder descompartilhar a sua tela, temos aqui mais duas perguntas. Tá, eu vou descompartilhar. Bom, Peraí que eu vou mexer. Parar. Opa. Tá aqui, então. Pronto. bom, Então, o Carlos dessas também... imagens aí, deve ter conferência, eu acho que uns 4% delas. Aqui isso fica variando de ano a ano. Isso já foi 20%, hoje eu acho que 4% são conferidos. Note que a importância de tudo isso é conferir pouco. Se fosse para conferir 100%, a gente não se preocuparia em analisar nada antes. Quando o fiscal abre o container, ele descobre o que tem ali dentro. Mas a gente só abre 4% deles. Note que você não aprende só com o que é conferido, porque só existe erro
em 1% dos itens. Cada declaração de importação tem, em média, 15 itens. E a classificação fiscal está errada em mais ou menos 1% deles. Então, a grande maioria está certa. Então, você pode aprender os padrões das NCMs usando todas as declarações. Aquelas que foram conferidas são melhores. Mas, mesmo as que não são, continuam servindo. Tá, tem alguém perguntando aqui como é que serão compartilhados os dados. Eles serão assim. Vocês vão receber a imagem. Para cada declaração de importação, vocês vão receber uma lista. Essa é uma lista de itens. Vocês não vão saber qual é o importador, vocês não vão saber quem é o fornecedor, mas vocês vão saber quais foram as NCMs declaradas e qual a quantidade, que é essencialmente o que você precisa para saber se as coisas estão batendo ou não estão batendo. Então, é por isso que é possível. Vocês também vão receber as probabilidades calculadas pelo CISAM. Então, vocês já vão ter uma ideia, porque são 10 mil códigos possíveis. Mas, normalmente, o CISAM vai suspeitar lá de, vamos dizer, 4 códigos. Então, vocês já vão ter um escopo limitado. E o CISAM vai ter feito essa limitação com base nos dados que você não recebeu. Então, você tem que refinar usando os dados novos, ou seja, a imagem. Aqui está perguntando quais são os indicadores de sucesso do projeto. O principal indicador de sucesso é a curva de recuperação. Deixa eu ver se eu tenho uma curva de recuperação aqui. Eu andei mostrando isso aqui para Fabiana. Eu vou abrir aqui uma outra apresentação que é relacionada com Agile, porque nela aparece uma curva de recuperação e eu quero mostrar. Olha, isso aqui é uma curva de recuperação, certo? Na verdade, Ainda não está 3 curvas. aparecendo. Ainda não está aparecendo? Ainda não. Espera aí. Está dizendo aqui que está compartilhando. Tenta descompartilhar e compartilhar novamente. Interrompi, compartilhei, tela inteira, cliquei, compartilhei. Eu não estou vendo. Você está vendo alguma coisa, Calazans ou Rogério? Acredito que deve estar algum delay agora está outra tela, né? Ele demora um pouquinho dependendo da conexão, né? Agora você está compartilhando, mas a tela nova. Isso, agora apareceu. Isso. Correto. Pronto, estão vendo as 3 curvas. Sim. Então, veja, essa curva aqui foi para a detecção de drogas e rifles. Não é o assunto. Mas é a mesma coisa. Se a gente, aqui no eixo X, tem a taxa de seleção. Então, se a gente olhar só, digamos, 0% de todas as declarações de importação, nós vamos pegar 0%. Se a gente olhar 100%, a gente vai pegar 100% dos erros. Um bom método de seleção é aquele que sobe rapidamente e se mantém no alto, né? O ideal seria que viesse até aqui em cima e ficasse parado aqui. Então, a gente vai medir o sucesso principalmente pela melhoria da curva de recuperação. Então, a gente vai medir a curva de recuperação para o CISAM sozinho e depois usando as probabilidades melhoradas.
pelo X-Class. Então, o sucesso está em ter uma curva que fica por cima do início até o fim. Isso é que seria o ideal. Tem outra pergunta. Cada declaração corresponde a um único container? Não. Grande parte das vezes, sim. Mas isso não é obrigatório. Existem declarações de importação que têm muitos containers juntos, numa declaração só. A maioria delas é de coisa mais simples até. O mesmo produto químico em tudo. Mas pode ser que você tenha vários containers e várias mercadorias dentro desses containers. E existem também declarações de importação que dividem o container com outras declarações, o que complica. Só que isso é relativamente raro, isso representa um percentual baixo. Então a gente não vai se focar nisso. Se vocês tratarem bem os casos que não envolvem isso, duas declarações de importação no mesmo container, já está bom. Se bem que não é tão difícil, porque se tiverem duas declarações de importação no mesmo container, para vocês vai ser como se fosse uma declaração só. Uma declaração já tem vários itens. Então, no fundo, a gente vai juntar isso e vocês vão gerar a probabilidade de erro em cada item, pelas NCMs que estão ali. Pode ter um pouco mais de taxa de erro aí, porque a importação de um pode atrapalhar a do outro. Isso é feito para cargas pequenas, né? Existem alguns transportadores que fazem essa consolidação de carga, mas a natureza não muda muito. Continua sendo uma lista de itens que está dentro de uma lista de imagens. Estão perguntando aqui se ele tem um ID para poder associar o container. Sim, tem. Você já vai receber a imagem vinculada à declaração de importação, claro. Se não, seria impossível. Então, está aqui essa declaração de importação, estão aqui os itens declarados nela, estão aqui as imagens correspondentes a essa declaração de importação. Mais alguma pergunta? Se não, vou aproveitar e fazer alguns comentários a mais. Naquelas imagens, um fator de dificuldade é que a gente só tem um ângulo. Seria bom que a gente tivesse vários ângulos, a gente só tem um. Isso é uma coisa com a qual as startups vão ter que lidar. A imagem de raio-x, ela tem suas peculiaridades. Essa imagem de raio-x de containers, ela é diferente de todo o resto. Se você pegar uma fotografia, um objeto oclui o outro. Você só vê o objeto da frente. E o que você vê bem. Aqui, o que está na frente e o que está atrás se mistura. As densidades acabam sendo somadas. Então, isso dá uma natureza diferente. Quando nós experimentamos aqui o uso de modelos pré-treinados, a gente teve uma certa dificuldade com isso. Ainda assim usamos, lá no caso da droga, mas foi preciso retreinar uma quantidade grande de camadas. A gente tinha testado com o FSentinetNet B4, acabamos descongelando muitas camadas porque a natureza é um pouco diferente. Se vocês compararem a imagem RX com algumas imagens médicas, por exemplo, tomografia, ressonância, as imagens podem, assim, elas podem parecer, para quem não está acostumado com elas, mas como uma ressonância ou uma tomografia
obtém muitas informações, eles giram em torno da pessoa, eles conseguem recompor a estrutura tridimensional da imagem e mostrar cortes isolados. Então, quando você olha para uma chapa só de uma ressonância, você não tem ali uma mistura do que estava em diferentes profundidades. Aquilo é uma profundidade só. No raio-x, você tem essa mistura que atrapalha. Então, as imagens médicas de raio-x, elas também têm essa característica. Então, aí sim existe uma semelhança, mas as imagens médicas, elas normalmente são de pessoas. Então, o que é assim, um objeto muito particular. E aqui, dentro dos containers, a gente tem todo tipo de coisa. Com relação a fotos, para quem tem experiência com fotos, geralmente você tem, se você treina como correlacionar foto com texto, o texto que você tem normalmente só descreve a parte mais importante da imagem. Aqui a gente conta com descrições mais completas. Tudo o que está dentro de cada imagem corresponde a algum NCM com sua quantidade ali. Então, você vai ter milhões de imagens pormenorizadas para aprender. Você conta também com o fato de que um NCM muitas vezes é parte de outro. Então, você tem um código para pneu, você tem um código para motor, você tem um código para carro. Então, quando você olha a imagem de raio-x do carro, você vai ver o pneu ali, você vai ver o motor, você vai ver outras coisas que têm códigos, e você vai reconhecer que é um carro por combinação. Então, você pode estar aprendendo a detectar erro em um determinado código, e isso acaba servindo para outro código, porque existem essas composições. Um outro ponto aqui em que esse problema é mais fácil do que o de fotografias é que todas as imagens têm a mesma escala. Fotografia você pode ter um close, ou a imagem pode estar de longe. Pode ter um cachorro de pé no cachorro de longe. Então o tamanho não é tão revelador da natureza do que está ali. Mas na imagem do container, o tamanho é bem mais revelador, porque o container tem sempre o mesmo tamanho. Quer dizer, existem dois tamanhos. Vocês vão saber qual é, portanto, vocês vão ter a escala exata do que vocês estão vendo. Então, tratar a escala também é uma coisa útil. E é uma diferença, porque quando você pega o modelo pré-treinado, o modelo, em parte, ele foi treinado para ignorar isso. Né? Ele tenta ser insensível à escala. Aqui as coisas não são insensíveis à escala. Pode você ver uma roda pequena, uma roda grande, são duas NCM diferentes, normalmente. Não vai ser a mesma coisa. Um outro ponto relevante é que a startup ela vai trabalhar nesse ambiente offline, vai produzir a solução, mas ela também vai ter que construir um API que vai permitir a integração da solução com os nossos sistemas. Então, ela vai ter que receber imagens do Agile e da API recintos, ela vai ter que entregar as imagens para o Cisan também via API. A API exata a gente vai combinar ao longo do tempo, mas vai ser preciso fazer esse desenvolvimento. Jambeiro, tenho duas perguntas aqui no chat. A Certo. primeira é do Tiago. O Tiago pergunta: o metadado das imagens traz o aparelho que capturam a imagem, tipo marca e modelo do aparelho que capturou a imagem? Ah, bom, você dá uma olhadinha aí, né? E Olha, também tem não uma última do é. Marco. Olha, a princípio não. Mas a gente pode tentar fazer com que tenha essa informação também. É que existe uma certa briga da Receita com os recintos pela qualidade das imagens. Então, tem alguns equipamentos que produzem imagens de qualidade melhor, outros de qualidade pior, e às vezes eles ainda não estão enviando tudo no padrão. E essa informação extra,
ela nem sempre está vindo, mas a gente, daqui para lá, a gente vai trabalhar nisso e vai tentar dar para vocês essa informação também. Mas não é garantido, porque no momento a gente só conferir a disponibilidade da informação da imagem, mas pode ter isso também. Qual foi o aparelho e alguma outra coisa a mais, tipo a resolução, a potência do canhão. Se a gente conseguir pegar mais de uma imagem que, assim, alguns não têm dois ângulos, mas às vezes você tem mais de uma imagem, porque tem, tem máquinas que variam a potência e é um pouco da natureza do raio-x que eles jogam ali no container e coletam mais de uma imagem. Só que como a gente não tem isso para tudo, o desafio não foi feito considerando esse tipo de possibilidade. Mas o que a gente conseguir ter, a gente vai dar para startup trabalhar. Jambeiro, uma última pergunta aí, acho que para a gente ir encaminhando para o término aí da nossa reunião. O Marco está perguntando, o sistema atual tem 99% de acurácia, 1% de erro, qual é o Não, na verdade, resultado? não é o sistema atual que tem essa acurácia. Já é o próprio importador que tem essa acurácia. Ele só erra em 1% dos casos. Porque, e eu devia ter enfatizado mais isso. Foi bom ter tido essa pergunta para eu falar. O objetivo não é olhar a imagem e dizer qual é o código. O objetivo é dizer se o código declarado está certo ou está errado. O código só está errado em 1% dos casos. Então, você tem que localizar esses casos. Você pode fazer um sistema que tenha uma taxa de acerto alta, mas que seja inútil, porque ele só está acertando o mesmo que já está correto. O importador já declarou corretamente. A gente quer perceber quando isso está errado. Então, o que o sistema atual faz já é dizer quando está certo e quando está errado. E o que a gente consegue com ele? Não é por essa medida de acurácia que a gente avalia pela curva de recuperação. Então, na curva dele é mais ou menos assim. Se você seleciona 1% das cargas, você pega 20% total de erro. Então, você tem um ganho de 20 vezes. Se você confere 10%, você tem 66% de erro. Então, um ganho de 6 vezes e pouco. Quando vai chegando para o final, se você vai selecionando mais, não tem como passar de 100%. Então, não tem como o ganho ser tão grande. O sistema, ele não diz assim, aqui esse tem erro, esse não tem. O que ele faz é dar a probabilidade de ter o erro. Então, você acaba não tendo exatamente se estava certo ou se estava errado. O que você tem é essa curva. Se você ordena tudo por probabilidade de erro, você fica sabendo o quanto de vantagem o sistema está produzindo para quem vai conferir. Quem, no final das contas, decide se vai ou não vai abrir o container é uma pessoa. Então, existe uma seleção aleatória lá do Syscomex mesmo, mas aquilo que o CISAM calcula vai para um fiscal, e é o fiscal que acaba decidindo se ele vai ou se ele não vai redirecionar aquela carga do canal verde para o canal vermelho. Normalmente, e nesse caso, ele vai abrir a carga. Tá, joia. Muito obrigada, Jambeiro. Pessoal, quem tiver alguma outra dúvida, pode encaminhar para mim ou para o Jambeiro por e-mail. Também vamos ter outra oportunidade no dia 16. Vai ter um outro webinar organizado pela FINEP, pela MCTI, pelo Ministério de Gestão e a ENAP. Esse calendário vai ser publicado logo mais no site da FINEP, então é bem interessante acompanhar essa publicação. E eu agradeço a participação de todos. O André Calazans precisou sair um pouquinho, mas também agradeceu a participação de todos. O Rogério, mais uma vez, muito obrigada aí pela parceria da Universidade Federal de São Carlos, né, do ITI, junto com a Receita Federal. Muito obrigada. Passo para você a palavra.
Obrigado, Fabiana. Obrigada, Jambeiro, né? A todos os participantes aqui também, o Calazans, que teve que sair, a todos que interagiram, né? Agradecemos muito também a oportunidade, né? A proposta do ITI é justamente a gente gerar essas conexões entre a sociedade, universidade, poder público, startups, né? Solicitamos que todos também sigam nossas redes, né? A ideia, estava conversando com a Fabiana também, com o pessoal da FINEP há pouco, né? Para a gente divulgar também essas informações nas nossas redes, né? Do ITI UFSCar, tá? Então, assim que possível, a gente também vai estar disponibilizando a gravação desse vídeo para que vocês possam também estar acompanhando e, inclusive, passando para outras startups, né? Para outras pessoas que possivelmente possam estar se interessando aí a concorrer a esse edital. Né? Mais uma vez agradecemos, né, o apoio, né, o pessoal da FINEP, Receita Federal, né, e todos que estão aqui efetivamente participando, e esperamos muito em breve termos outros eventos, outras oportunidades para troca de conhecimentos como essa. Ok? Bom, muito obrigado a todos. Para quem é aluno, então, da pós-graduação da UFSCar, a gente vai ter aula daqui a pouquinho, então fiquem mais um pouco aí, a gente está aproveitando também para estar interagindo um pouco mais, e agradecemos a todos, então, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, boa noite para todos.